E aí, rapaziada, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Santos Brothers. No caso, só o brother aqui, porque meu irmão hoje, por questões de agenda, não pôde estar participando. E como a gente combinou, né, tá sempre alimentando o canal com conteúdo sobre os jogos e as notícias que acontecem durante a semana aí do Santos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pós-jogo, né, o nosso empate aí que ocorreu ontem no jogo na Vila Belmiro, confronto contra o Grêmio. Acabamos, infelizmente, mais uma vez, por detalhes, vacilos, erros individuais aí que acabaram custando o coletivo. A pontuação pra gente aí acabou custando, né? Ficamos apenas com um pontinho. Bom que o time pontua, ruim que o time não sai do lugar, né? Fica aquele dilema. Então, antes de estar passando alguns detalhes para vocês, façam aquele ritual, curtam, comentem, compartilha, deixa lá o sininho para estar recebendo a notificação do canal, dá aquela moral pra gente, que a gente está sempre aí se esforçando, correndo atrás para estar fazendo conteúdo bacana para vocês. Valeu? Bom, o Santos ontem enfrentou o Grêmio na Vila Belmiro, foi o jogo da TV. O jogo passou acho que na GE TV também, né, no YouTube. Foi a transmissão ao vivo. Público de quase 10 mil torcedores, com uma quarta-feira e o tempo estava abafado lá na Baixada, mas com um pouquinho de garoa no final no decorrer do jogo, que acabou pegando na transmissão, né? E o Santos ele teve um desempenho bom, só que foi abaixo do que ele apresentou lá em Bragança, né? Eu acho que talvez entre os dois resultados, o de domingo e o de ontem, acho que o que a gente tem mais é que se lamentar mesmo é de domingo, que a possibilidade de vitória estava bem maior nas mãos do time, apesar da, meu Deus do céu, péssima pontaria dos nossos atacantes, né? Tanto que um dos jogadores que dá as melhores finalizações é o Zé Rafael, que nem atacante é, né? Teve um total de 24 chutes durante o jogo, o Grêmio apenas 4, o Santos mandou 7 na direção do gol, aproveitou apenas um, que nem foi um chute, foi um cabeceio, né? O Grêmio teve uma oportunidade e fez o gol. 65% de posse de bola para o Santos, 35% para o Grêmio, 505 passes trocados certos entre o time do Santos, 290 para o Grêmio, 87% da precisão dos passes. Então você pode pensar assim, caramba, é um índice de acerto muito alto, mas também tem muito aquela questão do passe trocado na defesa, né? Então você acaba dando uma maquiada nesse número. O Santos cometeu 20 faltas, né? Eu achei um número até alto para um time que estava tentando propor o jogo. O Grêmio marcou 18, 3 cartões amarelos para cada lado, um impedimento para cada lado, 10 escanteios para o Santos e o Grêmio com nenhum. Então isso já diz muito do que foi a tônica do jogo. O Santos acertou a marcação-pressão, né? Você vê que o time faz aquela pressão em cima, tentando a roubada de bola rápida, e é uma coisa que a gente vem percebendo nos últimos jogos com o Vojvoda, que está forçando o adversário a dar o estourão, mandar o bicão para cima e seja o que Deus quiser, né? Então o time tá principalmente no primeiro tempo, marcando num 4-4-2 muito bem postado as duas linhas, né? E fazendo esse perde-pressiona em cima da defesa do Grêmio, forçando eles a cometer muito erro na saída de bola. Pena que nossos atacantes não aproveitaram, né? Tiveram a nossa boa e velha deficiência, tá? Bom, dito isso, falar um pouquinho dos jogadores, né? Jogador. Então o Santos foi a campo com Brazão, Mike, Alex Duarte, Luan Pérez e Escobar. No meio de campo com João Schmidt, o Zé Rafael, Roleiser e Barreal. Na frente, Lautaro Dias e Guilherme, né? No 4-4-2. O Brazão
eu vi muita gente, tem uns comentários aí, vocês são terríveis na rede mundial de computadores, né? Criticando o Brasão, falando, o Brasão não é mais o mesmo, você, tá com difícil, não é mais, não pega mais. Até outro dia o cara era a seleção. O que tá acontecendo? O time tá mais organizado. O time ele tá com uma organização bem maior, então isso acaba ocasionando que o adversário chegue menos no gol do Santos, né? O problema é que quando tá chegando, tá vindo a famosa bola certeira e tá saindo o gol. Ele falhou no lance do gol impedido lá, que o juiz deu a mão do Edenilson. Ele hesitou ali, e ali é uma posição praticamente nenhuma pode, mas ele ficou entre sair para dar um soco e tentar abafar, ele ficou no meio termo. Quando ele decidiu, a bola passou, ele bateu na cara dele, sobrou pro jogador do Grêmio, acabou fazendo gol. Ainda bem que foi anulado. Agora no gol do Grêmio mesmo que valeu, pra mim, falaram, ele podia ter pego, não dava pra pegar. O Edenilson estava muito perto, foi uma casquinha na bola que veio rápida, né? Então não tem muito o que estar falando do Brasão. Mike. Nosso problema na lateral direita o Mike, ele não vem desempenhando o que a gente estava esperando, até pelo valor que foi investido nele, né? Foi investido um valor muito alto na contratação e ele não está dando o retorno esperado. Eu estava comentando com os outros torcedores que o JP Sherman saiu do time por menos, né? Até com desempenho melhor, o JP Sherman acabou sendo afastado. Então fica essa dúvida, falar, mas o Mike ele é bom de grupo, mas tudo bem, mas a gente precisa do cara que decida ali dentro de campo, né? E ele não está desempenhando, está com dificuldade na marcação, está com dificuldade para correr atrás do jogador adversário, então fica complicado. O Duarte foi bem, fez o feijão com arroz dele, não comprometeu, fez um ok, nada estetacular, assim como o Adonis Frias tinha feito nos jogos anteriores. O Luan Pérez não tava muito legal, tudo bem que muita gente no lance do gol do Grêmio colocou a culpa nele, falou, pô, Luan Pérez, caramba, podia ter pego, tinha que ter soltado a bola, tal, aliás, tinha que ter marcado o cara, tal, mas ali ele estava com dois defensores, foi um erro geral da marcação do Santos. Então começou desde a hora da cobrança da falta, que ficou o pessoal reclamando pro cara cobrar na posição certa. Nisso o Grêmio virou a bola, nisso o Mike deu espaço, o Pavon, acho que o Pavon cruzou e aí a tua marcação já tá toda errada. O Barreal largou o Edenilson e virou toda aquela confusão. Então ele não foi uma partida muito segura dele, assim como não foi uma partida muito segura do Escobar. O Escobar ele começou bem, acho que foram 2 finalizações perigosas que ele deu, mas a partir daí foi só para trás. Ele já tinha falhado no gol que não valeu, né? O gol que foi anulado, ele pegou e já tinha falhado, né? E tava errando, dando os botes fora de tempo. Ele não estava numa jornada muito boa. O Souzinha, que posteriormente acabou entrando no lugar dele, acabou desempenhando melhor. Bom, indo para o meio de campo, o João Schmidt não fez uma partida boa, não comprometeu no primeiro tempo quando ele estava ali, mas também não estava numa partida legal, tomou um cartão amarelo, acabou sendo escolhido para ser sacado do time no intervalo, então ele não fez uma partida legal, não veio desempenhando, igual ele veio desempenhando alguns jogos atrás, deixou a desejar. O Zé Rafael, ele teve 2 tempos distintos, né? No primeiro tempo ele estava um pouco mais preso à marcação, no segundo tempo, principalmente depois com a entrada do Rincon, que ele foi liberado para estar chegando mais nos atacantes, fazendo mais o papel de meia. Ele desempenhou muito bem, com aquela finalização absurda, cara, que bateu no travessão, na linha, na trave, no travessão de novo. E no lance do gol do Lautaro, ele também acaba dando uma finalização no travessão.
Então eu acho que foi um dos melhores do Santos em campo, né? O que já é um pouco preocupante, porque as finalizações realmente mais perigosas foram do cara que está jogando como volante. Então já começa a ver o tamanho do nosso problema aí. O Barreal, pra mim foi discretíssimo, não apareceu. Aliás, minto, o Barreal ele apareceu no lance que ele chuta tudo torto. Aí o Lautaro vai brigar, desvia, o goleiro pega e no rebote o Tiquinho, oh meu Deus do céu. Me ajuda a te ajudar, Tiquinho Soares. Acaba desperdiçando a oportunidade de estar fazendo gol. Né? Mas fora isso, no Vojvoda na coletiva falou que ele fez uma composição quando fez a modificação mais defensiva, mas não ajudou defensivamente, porque tanto que no gol do Grêmio o Edenilson, ele tá marcando o Edenilson, ele simplesmente larga o Edenilson, aí é onde ele faz a infiltração, e também não ajudou tanto o time no ataque, então ficou muito a desejar. Rolaser, bom, uma partida bem abaixo do Rolaser. Ele até começou bem, deu uma finalização, acho que tem uma bola, se eu não me engano, que ele joga pro Lautaro, é pro Lautaro ou pro Guilherme, agora não vou me recordar, mas ele, que mais uma vez o pessoal não aproveita, mas fora isso, ele fez uma partida muito abaixo, ele tá tendo uma queda física muito grande. Você vê que voltando do intervalo, no segundo tempo, ele praticamente desaparece do jogo e sai extenuado, sai muito cansado. Tudo bem que tem essa questão do joelho dele, que parece que ele tá com incômodo no joelho, então ele não tá fazendo os treinamentos por completo, tá fazendo fisioterapia, mas mesmo assim acabou por deixando a desejar no jogo de ontem, né? Para a função de meia ele acabou criando muito pouco. O Lautaro Dias foi o nosso melhor jogador em campo ontem. Brigou, se esforçou, lutou, vai marcar, dá o bote, corre tudo, só que assim, ele tem a limitação técnica dele, né? Não é um craque de bola, tem uma certa dificuldade para finalização, tudo, mas é um cara que está sempre brigando e foi premiado com o gol, né? Ele acabou fazendo o gol nosso gol do empate, né? Mas foi o nosso melhor jogador em campo. O Guilherme foi. O Guilherme é que eu falei, acho que em outros vídeos, até com medo. O Guilherme ele irrita a gente. Ele não é participativo. Ele, tudo bem, vou falar, ele faz, ele compõe, ele tem a condição física, ele ajuda, tudo bem. Só que ele é um atacante. O Guilherme, quando ele pensa que ele joga mais que ele joga, não funciona. Ponto. Não funciona. O Guilherme não funciona. Ele não rende. Ele quer dar aquele driblinho torto dele, corta para direita e dá aquele chute fraco igual ele fez no jogo. No final, e engraçado que o Guilherme ele tem um passe bom, ele tem até uma finalização razoável, mas é quando ele decide em 2 toques. Quando ele recebe arruma e solta, recebe arruma e solta. Agora quando ele passa o pé na bola, aí a defesa toda adversária ultrapassa ele, né? Então é complicado, foi muito mal. É o artilheiro da equipe no ano, é o que fala o jogador de destaque do time no ano, o que já fala, pô, nós somos o 16º, ele é o melhor jogador, então isso diz muito sobre a campanha do Santos, né? O Igor Vinícius no Mike, o Igor Vinícius já entrou no final, acabou tomando um cartão amarelo besta, sem necessidade, mas também não fez um apoio muito efetivo, né? Mas ele acabou entrando e compôs melhor a marcação ali do que o Mike, né? O Mike tá com sérias dificuldades, o Igor Vinícius não é um primor, né? Mas talvez esteja num momento melhor que o nosso estimado Mike aí. Entraram também o Souza no Escobar, ele já foi mais no final, né? Que o Santos estava tentando, buscando empate, acabou colocando Souzinha. Souzinha participou mais do jogo, né? Foi bem mais efetivo. Ele teve, acho que um cruzamento perigoso que ele criou. Não participou do lance do gol, mas entrou bem. Quem sabe lá para o jogo contra o Ceará no domingo ele acaba começando o jogo. Ele está merecendo ter uma sequência no lugar de Escobar. Entraram também Tiquinho Soares.
Ah, o que dizer, Tiquinho? Ele entrou, começou até bem, só que ele é uma coca de 3 litros, né? Você abre na metade e o gás foi embora. O Tiquinho com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo já estava cansado. Ele já não estava fazendo aquele abafa. E muita gente reclamou por que botou o Tiquinho? Porque assim, a ideia do Vojvoda foi tentar ter o Tiquinho mais espetado e os outros atacantes fazer o trabalho de bola. O Tiquinho fazer o pivô, abrir, só que o Tiquinho ele não conseguiu, gente. Ele não fez esse pivô, ele não conseguiu fazer esse trabalho com bola, ele começou a recuar, sair muito da área. Então, tirando, e teve o lance que a bola que ele podia ter feito o gol. Eu tenho pra mim que ele mirou o braço do Wagner, do Wagner Nonato, que estava levantando para tentar cavar o pênalti, porque ele finalizou muito mal, muito mal. E fora isso, não teve nenhuma participação, né? Então, nosso querido Tico Soares está devendo muito, muito mesmo. Entraram também o Rincon entrou para quando o Voivoda falou, ele falou na coletiva que os 15, 20 do segundo tempo ali foi o time que foi a hora que o time mais oscilou, que foi inclusive quando tomou o gol, né, que foi essa alteração dele, que ele tirou o João e colocou o Tiquinho, ele acabou perdendo um pouco de sustentação no meio de campo. E aí ele fez essa correção colocando o Rincon, e aí foi quando ele liberou o Zé Rafael, que foi o momento que o Zé Rafael começou a dar mais apoio, começou a pisar mais na área, que às vezes faz muita falta. E o Rincon teve uma chance também de finalizar, e infelizmente ele escorregou. Na hora da finalização ele escorregou e o chute acabou saindo fraco, então uma participação ok no jogo, né? E o último que entrou foi o Robinho Júnior. Robinho Júnior que na sexta-feira, se eu não me engano, jogou. Acho que sexta-feira passada ele fez o clássico contra o Corinthians no Sub-20. Fez uma participação, né? Ok, não se destacou. Depois ficou à disposição, jogou em Bragança, acabou não entrando. Ontem entrou muito bem. É incrível você ver um menino de 17 anos que é ponta, que está iniciando a carreira com tomada de decisão, tentando ir pro fundo. Tudo bem que tem uma que ele se ocupa de tudo, mas ele tentou, ele cruzou, ele fintou. E o nosso estimado ponta do outro lado, com a dancinha do TikTok que não leva a lugar nenhum, né? Mas ele entrou muito bem, eu já tô vendo uma certa comoção nas redes sociais. Põe ele titular, põe ele titular. Vamos com calma com o menino, né? Deixa ele ter muita coisa para evoluir, muita coisa para estar trabalhando aí. O Vojvoda tá tendo essa calma com ele que para não queimar, né? Igual a gente já perdeu o Ângelo, né? Já perdeu tantos meninos aí por essa a pressa para estar colocando. Né? A gente entende tudo que o time precisa, mas a gente tem que ter um pouco de calma, né? Bom, eu acho que é isso, rapaziada. Foi um pré-jogo curtinho, como eu falei. Hoje estou sozinho, estou solitário na gravação do vídeo. Foi só para dar uma pincelada, uma passada geral no jogo. Agora o Santos volta a campo contra o Ceará no domingo. Vai ser o jogo, acho que às 8h30. Provavelmente vai ser o jogo do Premier, né? A gente vai ver ainda direitinho qualquer transmissão. E a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Dá aquela moral pra gente. E até mais.